Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre dúvidas frequentes que as pessoas têm sobre os papéis dentro de um time Scrum. Bom pessoal, então nesse vídeo eu separei 3 dúvidas que são as mais frequentes que eu ouço aí nos treinamentos, quando as pessoas conversam diretamente comigo sobre como operar ali, como rodar um time Scrum com relação aos papéis, né, e quais as adaptações que a gente consegue fazer. Né, eles têm dúvidas sobre pode ou não pode fazer, se isso é legal, se isso não é, e o resultado de ter essas adaptações sendo feitas. Ok? Então vamos lá. Primeira dúvida, que é a mais clássica, é o meu time ele pode rodar sem Scrum Master ou sem Product Owner? Então essa é uma dúvida bastante recorrente, que a gente sabe que o Scrum ele delimita 3 papéis. Os 3 papéis são Product Owner, Scrum Master e time de desenvolvimento, sendo esse papel, time de desenvolvimento, um papel composto, que é composto por mais de uma pessoa. E as pessoas vêm e falam assim, meu time roda sem Scrum Master, né? Como é que isso pode, isso não pode, como é que fica? Isso é legal, não é? Então a gente sabe que o framework ele delimita os papéis, um objetivo de delimitar responsabilidades para serem implementadas. Então, cada papel ele vai ter uma responsabilidade específica para olhar. O Scrum ele reconhece que a gente tem que ter um olhar direcionado para a maximização do valor de negócio, um olhar um pouco mais direcionado ao produto. Então, ele estabelece um papel para isso, o Product Owner. Ele sabe que a gente tem que ter um olhar direcionado a quais são as melhores práticas técnicas, quais são as melhores ferramentas para serem utilizadas, qual a melhor implementação, né, o como fazer essa implementação desse produto. Isso é o Development Team que vai olhar e vai implementar. E a gente sabe que tem um olhar também para um olhar mais de processo, né, de suporte, de como ajudar tudo isso a acontecer. Então esse é um olhar que o Scrum Master ele vai estar responsável. Então a gente sabe que, dado esses três universos, né, independentes, a gente tem papéis específicos para olhar e para que a gente garanta que a gente tenha certeza que vai ter alguém sempre olhando para cada um desses universos, né, desses olhares específicos. Quando a gente suprime um desses aqui, seja Product Owner, seja Scrum Master, entendo que o Development Team ninguém vai suprimir, né, senão a gente não tem produto no final da sprint, mas quando suprime ou Scrum Master ou Product Owner, de duas uma, né? Ou aquela responsabilidade ela vai deixar de existir, né? Então tudo aquilo que aquele papel fazia ele deixa de existir, ou ele vai ter que ser de alguma maneira implementado por outro papel ali, e aquilo fica um pouco meio capenga ali, né? A gente vê que as pessoas ficam, né, metade Scrum Master, metade Product Owner, um negócio meio dividido, uma bola meio dividida ali. Então, o interessante é que a gente garanta que tenhamos todos os papéis ali representados dentro do time. Isso vai garantir que você tenha um olhar específico e uma responsabilidade específica, né, dada esses 3 tipos, né, de negócio, a técnica de implementação e a de processo ali, de suporte, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. A segunda dúvida que eu sempre ouço é se a gente pode então ter também os papéis compartilhando responsabilidades. Então, eu posso ter um Scrum Master que é também desenvolvedor, né? Eu posso ter um Product Owner que também é Scrum Master ao mesmo tempo. Então, a gente cai no mesmo princípio, né? A gente vai ter, então, isso... o Scrum Guide, ele não fala que você não pode ter isso, né? Mas é que você vai ter uma pessoa com uma mente dividida ali, né? Eu já fui Scrum Master durante muitos anos, sendo também desenvolvedor, né? O Scrum Guide, ele só pede para que, se isso aconteça, que você tenha aquela responsabilidade que é só você. Por exemplo, eu era o único Scrum Master do time, né? E eu era um dos desenvolvedores do time. Quando isso acontece e eu tiver que escolher imagina que eu tenho 2 responsabilidades ao mesmo tempo para fazer ali, né? As 2 coisas precisam acontecer, ou seja, eu preciso remover um impedimento do time, eu preciso codificar uma funcionalidade. Se isso acontecer, eu devo escolher por aquela tarefa que só eu implemento, no caso de Scrum Master ali, ou seja, numa suposta escolha ali, eu vou pelas tarefas de Scrum Master, porque se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. As desenvolvedores, os outros membros do time podem compartilhar essa minha responsabilidade que eu deixei de lado. Ok? Então, a gente sabe que se isso ocorrer, né, a gente vai ter que escolher, isso pode acontecer, mas a gente tem essa perda de foco, né? Então, tudo remete novamente ali a essa questão de eu tenho responsabilidades que estão segregadas ali,
e essa pessoa ela vai ter que ficar fazendo uma escolha, né? Naquele momento, né? Entre vestir o chapéu de desenvolvedor ou vestir o chapéu de Scrum Master, né? E o mais complexo de todos é aquele que é o Product Owner e Scrum Master na mesma pessoa, né? Eu já vi inúmeros exemplos disso, assim, a gente vê que isso não dá muito certo não, tá? Difícil a gente ver exemplos em que isso aconteça, em que isso rode bem, tá? Não use, vamos dizer assim, o seu exemplo, que é uma exceção à regra para validar esse tipo de cenário, tá? Porque na maioria das vezes que eu vi, isso não funciona bem, tá bom? E é um consenso, né, dentro da nossa comunidade aí que isso não é bacana. Algumas pessoas utilizam até a terminologia conflito de interesses. Eu não acho que é muito bem esse o conceito que a gente deve usar aqui, porque quando a gente fala de conflito é como se a gente tivesse um choque, né? Scrum Master lutasse contra Product Owner. E na prática não é isso que acontece, né? Ambos, Scrum Master e Product Owner, olham para o mesmo objetivo, né? Que é para entrega de valor. Então, a gente não tem um conflito de interesses, mas a gente tem interesses que são importantes e que você vai ter que fazer uma escolha entre um e outro, né? É igual o exemplo que eu estava dando lá, né? Entre ser Product Owner e ser Scrum Master, qual dos dois? Você só tem uma das duas tarefas para fazer de uma vez só. Qual das duas você vai escolher? Então, e a gente sabe que a gente tem trabalho suficiente para mais de um indivíduo quando a gente tem um Product Owner sendo realmente um Product Owner e um Scrum Master sendo realmente um Scrum Master. A gente tem trabalho bastante para ter isso separado, segregado entre duas pessoas, ok? Então, essa é a dificuldade quando a gente fala de ficar compondo múltiplos papéis numa mesma pessoa. E por último, uma dúvida também bastante frequente é se a gente pode ser profissionais part-time, né? Então a gente fala assim, eu sou desenvolvedor no time A, no time B, no time C. Então, isso também, né, e o que a gente mais vê, na verdade, são os Scrum Masters, né? Eu sou Scrum Master do time A, do time B, do time C, ao mesmo tempo, né? Tudo cai novamente no mesmo exemplo. Então, quando a gente tem essas alocações part-time, a gente vai ter a nossa mente dividida entre 3 objetivos distintos. E daí nós somos, né, preemptivos, galera. Se eu estou fazendo uma atividade, eu não consigo fazer outra atividade ao mesmo tempo. Então eu tenho que parar uma atividade para atender a outra, né? Eu tenho que parar um time para atender o outro time. E sempre que a gente tem essa dinâmica, a gente acaba tendo o quê? Blocos, a gente acaba tendo bloqueios, né? Ou seja, eu deveria estar atuando no time A, mas naquele momento eu estou atuando no time B. Então o time A vai ficar esperando com que eu volte. Isso faz com que há uma ineficiência muito grande de alocação de recursos e de responsividade do time. Então é algo que a gente também não promove, tá? A gente pensa que é melhor você segregar isso, você deixar pessoas mais direcionadas a um único time. Eu sei que daí a gente vai ter muitas questões de, tem restrições na minha empresa de contratação e às vezes eu tenho que viver nesse universo de vários times, então ok, né? Tipo, é uma limitação da sua empresa, porém saiba que você corre esse risco, né? Tendo esse tipo de configuração, você acaba incorrendo nesse possível risco de ficar bloqueando o seu time, porque você não consegue atender todos os times ao mesmo tempo, ok? E o pior disso é a deturpação do próprio papel. Vamos usar o do próprio Scrum Master aqui, né? A deturpação do próprio papel do Scrum Master. Então eu já vi um profissional trabalhando com 5 times ao mesmo tempo. Para mim, isso daí, ele não consegue nem participar de todos os eventos, quase. A agenda desse Scrum Master fica total e completa, ocupada só dos eventos do Scrum. Ele não consegue dar o apoio, ele não consegue fazer realmente o real, efetivo papel de um Scrum Master desse jeito. Então, deturpar muito o papel do Scrum Master fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, essas foram as dúvidas mais frequentes, né? Então, sempre estão ligadas ali à boa execução do papel. A gente deve fazer o possível para que a gente possa ter alocações full-time únicas num único time, né? Eu sei que as restrições às vezes não permitem, mas toda vez que possível, faça uma alocação única do seu time, né? Num único time, tenha todos os papéis também dentro desse time, que daí essa é a configuração que eu mais vejo que dá sucesso e a entrega de valor é extremamente superior a configurações todas desconexas, assim, né? Configurações de um único profissional fazendo vários papéis, um único profissional em vários times ao mesmo tempo, ou a falta de um papel dentro de um time, né? Então, tudo isso você acaba tendo uma deterioração, né? Uma perda ali do possível valor que você podia estar gerando no final de cada sprint. Show de bola, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, vejo vocês na próxima e até mais.